encontrar o local em um array. Então, aqui a gente tem uma função que recebe um array e um número. E aqui dentro a gente precisa fazer com que esse número, a função, na verdade, retorne o index no qual esse número se encaixaria dentro desse array. Porque a gente vai pegar um array e se ele não for em ordem crescente, a gente vai transformar em um array em ordem crescente e vai verificar em que posição esse número se encaixaria na sequência. Então, primeiro vamos transformar em um array numa sequência, através do sort. Então, por exemplo, se aqui fosse 60, 40, se eu colocar um console.log aqui, a gente vê que ele transforma em 40, 60. Vou deixar 40, 60 já. Aí, na verdade, o sort só assim, ele é mais indicado para arrays de strings, para deixar em ordem alfabética. Quando é em números, geralmente a gente coloca essa fórmula aqui. Agora eu vou criar uma variável chamada contador. Vou inicializar com o valor de 0. E eu já vou colocar para retornar o contador. Depois eu vou fazer um for normal, igual a 0, enquanto o i for menor do que o arr.length, e mais. Aqui eu vou verificar se o ARR na posição i for menor do que o número, vou colocar aqui contador mais. Então, a lógica aqui é o seguinte: vou colocar aqui, por exemplo, 10, 20, 30. Que ele vai verificar assim: é menor do que o número? Sim. Conta 1. É menor do que o número? Sim, conta 2. Menor do que o número? Sim, conta 3. Menor do que o número? Sim, conta 4. Menor do que o número? Não. Então, ele vai retornar o contador. Então, basicamente, a ideia aqui é essa. O FreeCodeCamp, eles, aqui nas soluções, eles tiveram uma ideia parecida, só que eles não têm contador. Inclusive, eu até tirar o... Ah, não, vou tirar não, senão não dá para o console log aqui. O código deles é até mais curto e tal. A ideia deles é a seguinte: o ARR tem que ser maior ou igual ao número, e aí retorna o i. Por quê? Ele vai fazer assim: é maior? Sim, maior, sim, maior, sim, é maior, sim. Quando for, aliás, maior não, Aqui não é maior, não é maior, não é maior, não é maior. Quando for maior, aí ele retorna o index. Então, aqui o index é 4. Ou seja, esse número vai ocupar o index desse aqui agora, Então, ele retorna o index. Quando aqui não tem um else mais, depois ele retorna, quando isso não acontecer, ele vai retornar o comprimento do array. Por quê? Porque significa que se nenhum é maior do que o número, então ele teria que ser inserido no final do array. Significa que todos, que nem, por exemplo, se aqui fosse 45, então ele já coloca aqui, 5.
Ó, 0, 1, 2, 3, 4, ele teria que vir no final. Então, por isso que aqui ele retorna o comprimento do array, porque ele chegou no final e nenhum número era maior que ele. Aí eu coloquei aqui para visualizar, né, a utilização do sort. E aí eu achei interessante que ele também dá para utilizar com objetos e dá para organizar por idade, por exemplo, né? Ao invés de tentar organizar aqui por ordem alfabética, também consegue organizar por faixa etária, né? Ele só colocou aqui, ó, A ponto idade, menos B ponto idade. Dá para fazer tipo ordem crescente, ordem decrescente, né? O crescente A menos B, o decrescente B menos A. Enfim.